Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou gravando esse vídeo aqui na quarta-feira de manhã, feriado. Então, um bom dia, boa tarde, boa noite para você, dependendo da hora que estiver vendo, para falar aqui sobre a seleção brasileira nessa data FIFA, sobre os jogos contra Venezuela e Uruguai, dois empates em 1-1, que só deixam o Dorival ainda mais pressionado. Então, bora falar um pouco sobre eles. Eu peço você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar com força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Vamos iniciar falando do jogo contra a Venezuela, jogo em Maturim, jogo 6 da tarde. Um Brasil que ofensivamente foi melhor do que vinha sendo. Contra o adversário que era um jogo mais difícil na Venezuela. Até então, e depois também, continuou sem perder em casa. Também que empata bastante. E o Brasil foi o segundo time a fazer gol na Venezuela jogando na casa deles. E um Brasil que ofensivamente está funcionando melhor, né? Vinícius Júnior participando mais do jogo, participando melhor da partida, Rafinha. O Igor Jesus, sem conseguir se destacar muito, mas mesmo assim era um ataque brasileiro fluindo melhor, criando chances e perdendo elas, né? Já nos outros jogos tinha problema na falta de criação. E nesse começou a aparecer também o como é uma seleção que perde gol também, perde bastante gol. Tem um cara ali, alguns jogadores com maior, né, capacidade de finalização, de aproveitamento. Mas é um Brasil que ofensivamente estava melhor. Porém, defensivamente continua sendo aquele caos. O Dorival não consegue encontrar um equilíbrio defensivo. A dupla de volantes, o Bruno Guimarães e Gerson, ofensivamente, muita qualidade, mas defensivamente os dois é complicado. Em cenários de maior pressão contra adversários mais fortes, é algo que me preocupa muito ter os dois ali. E o time em alguns momentos passaram defensivamente. A Venezuela conseguiu chegar em erros de saída do Brasil. E era uma equipe que defensivamente continua sendo um caos. A Venezuela também criou chances para fazer gol. Mas o Brasil, no geral, foi melhor e saiu vencedor do primeiro tempo com mérito. Poderia, inclusive, ter feito um placar um pouco maior. E no segundo tempo, acaba tomando empate. E é uma seleção que, em determinado momento, chega a ter um pênalti a favor. Vinícius Júnior perde. E é aquilo, né? Um jogo difícil desse, quando o adversário não tinha perdido em casa, não pode perder tantas chances assim. Foi assim no primeiro tempo, você teve um pênalti a favor depois. A reta final do jogo, a Venezuela perde também capacidade de contra-ataque, então vira um ataque contra a defesa, depois tem expulsão ainda. E assim, tem que se falar, eu ia falar mais isso sobre o jogo do Uruguai, mas as mudanças do Dorival também são olha, difícil. Quando o time está precisando dele dentro do jogo para melhorar, não está acontecendo. Até porque a ideia do Dorival é só empilhar atacante e foda-se o meio campo. Pô, como torcedor do Corinthians, daí eu já tô vendo que não dá certo. E na seleção brasileira também não dá certo só empilhar atacante. Porque não é porque você vai encher seu time de atacante que o time realmente vai se tornar muito mais ofensivo e perigoso. Mas é uma seleção brasileira que teve chance de vencer, mas que defensivamente mostrou preocupação contra a Venezuela. No segundo tempo, que não foi exatamente aquele jogo, empolgar aquela atuação. O time foi melhor no primeiro do que no segundo. E as alterações do rival passíveis de crítica. É que o Brasil entra com um peso muito grande dos resultados anteriores ruins. Porque se você olhar o contexto dessas eliminatórias, empatar fora de casa com a Venezuela, mais sobre a tradição da Venezuela, não é algo absurdo. A própria Argentina também não conseguiu vencer a Venezuela lá. E a Argentina tomou uma pressão do caramba deles. A atuação do Brasil contra a Venezuela lá na Venezuela foi melhor do que outras seleções tiveram lá. Mas mesmo assim, com toda a pressão que o Brasil tem, tinha que vencer. E teve chances para isso e levou uma pressão desnecessária. O jogo contra o Uruguai. E aí, eu tinha comentado no vídeo pré-jogo o jogo contra a Colômbia, o Uruguai é muito importante, que o Uruguai chega muito pressionado para essa data FIFA, o trabalho do Bielsa, as relações internas. Se perdesse os dois jogos para a Colômbia e o Brasil, poderia inclusive significar o fim do trabalho dele. Aí o Uruguai vence a Colômbia de maneira épica, um gol no último minuto, e vai para o jogo do Brasil em outro espírito, né? Se o Uruguai empata em casa, também tomando empate nos acréscimos ou perde, seria um Uruguai para esse jogo em Salvador com outro espírito. Mas chegou um time bem mais confiante para essa partida, empatou o 1-1, né? E aí a gente viu um Brasil ofensivamente bem mais limitado, e quando pega uma equipe bem mais fechada tem muitos problemas, e um Brasil muito dependente da individualidade. Jogadas individuais, tem pouca coisa coletiva ali, e o Brasil também, quando tem chance, desperdiça, né? Teve algumas jogadas que poderiam ter acabado melhor, e tomar uma decisão melhor que não aconteceu. Seja de Vinícius Júnior, seja de Rafinha, o Savinho não fez uma grande atuação. O Igor Jesus, ele foi importante na data final passado. E eu vou falar que não, o Igor Jesus é um bom jogador, mas
precisa de algo melhor, né? A seleção brasileira precisa de algo melhor. E o Jesus vem quebrando um galho, acho que essa é a função dele. Mas assim, a seleção sente falta de alguém de um nível maior. E hoje não temos essa confirmação. O Endrick pode ser esse jogador, o Vitor Roque começando a se adaptar melhor ao Betis, fazendo gols, também pode ser. Mas você não tem um nome indiscutível. Você tem o Ivanilson, começando a jogar bem no Bournemouth, mas nenhum centroavante de fato indiscutível. Cara, eu sinceramente sou mais favorável a você dar a chance a Endrick e Vitor Roque mesmo, pelo potencial que eles têm. Já que você não tem ninguém que preenche essa lacuna hoje de maneira indiscutível, eu sou a favor de pegar esses dois meninos que têm um potencial muito grande, que se depositam muitas esperanças e dar esse resto de eliminatórias para eles, sinceramente. Porque assim, o Brasil vai se classificar direto para a Copa. Vai. Mesmo jogando mal, vai se classificar direto. Então acho que tem que se pensar em 2026 mesmo. Dá mais minutagem para Hendrick, Vitor Roque, Estevão, esses garotos que têm um potencial muito acima e que a gente sabe que podem e devem estar na lista de 26. Mas que hoje não estejam talvez jogando a barbaridade. São jogadores que têm um potencial enorme para o futuro. Porque na posição de centroavante você não tem ninguém que seja indiscutível. Tem o Igor Jesus agora, o Pedro está lesionado e pô, vai ter que ver como ele volta da lesão, que é uma lesão complicada. Você tem o Evanilson jogando bem no Mano, você tem o João Pedro no Brighton, também pode ser um cara a ser testado. Mas um deles, o Evanilson é um pouco mais centroavante, né? O João Pedro, deixa eu lembrar de melhor como segundo atacante. No Brasil, você tem o Igor Jesus jogando bem. O Yuri Alberto agora é jovem, desandou de fazer gols. Mas, cara, nenhum nome é 100% discutível, né? Eu gostaria de ver mais testes para Henrique e Vitor Roque. Mas é claro, a gente precisa também de um coletivo que ajude melhor. Isso falta a seleção. E defensivamente é um Brasil que realmente continua sendo um problema. O gol do Uruguai, a marcação, um time totalmente espaçado. Jogadores de frente faltam retornar mais em alguns momentos. Tem uma transição defensiva mais rápida. Até para ajudar o meio, que já é um meio que não é tão combativo como o Guimarães e Gerson. Se esse meio fica mais exposto ainda, é pior. E o gol do Uruguai mostra isso. Mas o Brasil consegue empatar logo em seguida. Um belo chute do Gerson, que é um cara que sai maior dessa da FIFA, com certeza. E do ponto de vista defensivo, para mim, ele como segundo volante, não me passa muita confiança, especialmente pensando em cenário de grandes jogos. Ofensivamente, ele está no nível, uma qualidade, um momento incrível. E vai garantindo o espaço dele na seleção. Vai garantindo muito por conta dessa qualidade ofensiva que ele tem. Mas, novamente, um Brasil muito dependente de individualidade. E assim como jogou contra a Venezuela, as mudanças do Dorival ontem contra o Uruguai também não melhoraram o time. Virou uma bagunça ali, empilhou o time de atacante na reta final. Você tinha Estevão, Luiz Henrique, Martinelli, Vinícius Júnior, Rafinha, 5 caras ali. E assim, o posicionamento deles em campo também fazia muito sentido. A gente viu em vários momentos o Martinelli vindo buscar o jogo para armar. E não é característica dele. Você tem até o Estevão e o Rafinha, que hoje podem fazer isso melhor. Luiz Henrique, em alguns momentos, enfiado, não, ao invés de estar aberto na direita, que é o que ele vem fazendo bem no Botafogo, não, jogando mais por dentro, que não é a dele, ou o Vinícius Júnior. Obviamente não deu certo, né? Mas não conseguiu ter uma bafa de verdade contra o Uruguai, criou uma outra chance, assim, para a qualidade individual dos jogadores. Mas, novamente, foi um momento que se precisou do força coletiva, se precisou do Dorival e ele não se mostrou capaz, tanto contra a Venezuela quanto contra o Uruguai. Já teve atuações piores sob o comando dele, de fato. A Copa América foi pior do que foi esses jogos. Mas mesmo assim, eu esperava uma evolução maior, e se precisava de uma evolução maior nesses jogos, e o Brasil não teve. Defensivamente, continua sendo uma seleção que não passa segurança alguma, tanto que tomou gol nos dois jogos. E ofensivamente, o primeiro tempo contra a Venezuela, ok, melhor, mas o segundo tempo em diante também não é de encher os olhos de uma seleção que depende muito do individual. Você não vê tanto coletivo. Isso é um problema pensando no futuro, pensando num cenário de Copa do Mundo, pensando em cenários de nível técnico de exigência maior. A próxima data FIFA do Brasil é Colômbia e Argentina, as duas melhores seleções em nível de jogo dessas eliminatórias. Apesar de Uruguai estar em segundo, você pega a Colômbia em casa, jogo possivelmente em Porto Alegre, e depois você pega a Argentina fora de casa. É o jogo mais difícil que tem nas eliminatórias nesse momento. São dois testes pesados para a seleção. E eu, sinceramente, não sei se o Dorival deveria chegar lá como técnico. O trabalho dele até aqui não me mostra potencial para ficar apostando e ficar dando tempo para ele. Até porque se tiver um momento para trocar de técnico é esse, porque a próxima da FIFA é só em março. Quem seria o técnico? É outra questão, mas assim, o trabalho do Dorival até aqui não me mostra o porquê que se deve continuar apostando nele.
Não dá motivo algum para isso. Defensivamente não consegue ajustar o time. Ofensivamente é um time muito dependente de verdades, é um time que evolui pouco. E quando precisa do dedo dele, da avaliação dele em questão de mudanças durante o jogo, também não está se ajudando. Então, parece que continuar apostando no Dorival por enquanto é murro em ponta de faca. Eu, sinceramente, se eu tivesse poder de decisão, eu sacaria o Dorival, demitiria. Porque o trabalho não está dando uma evolução que faça olhar e falar, não, vou continuar apostando, pois acredito nisso aqui futuramente. Não dá sinais disso. E é aquilo. Já falei em outros vídeos sobre a seleção brasileira. O coletivo ruim faz com que todo o individual caia de nível. Mesmo assim, tem algumas questões individuais que não tem como deixar de comentar. O Marquinhos e Danilo jogando mal não é novidade. Eu acho que são dois jogadores que não se justifica a cadeira cativa para eles na seleção como titular. Tudo bem que pô, a lesão de Bremer e Militão também atrapalha nesse sentido, mas eu acho que você deveria testar outros zagueiros ali no lugar do Marquinhos, mesmo que sejam zagueiros talvez inferiores, pô, você tem uma Ortiz em grande fase, é ruim, entendo que muitos técnicos não gostam de uma dupla de zaga com canhotos, mas tem Murilo e Beraldo, mas assim, o desempenho de ambos não se justifica na seleção brasileira. No caso da Ilha, você ainda tem outras opções, o Dodô fazendo um bom começo de temporada na Fiorentina, o Ian Couto e o Wanderson, que acabou ficando fora por suspensão, mas você tem ainda, você pode testar outros jogadores. Claro que nenhum deles também é certeza absoluta. Lateral esquerda também, você tem o desempenho do Abner é ok, mas também não é uma grande coisa, o Brasil tem um problema nas laterais de fato. Eu acho que vale a pena continuar testando outros nomes, até um se firmar de fato. Tem Kaique, Carlos Augusto também pode ser testados. São dois nomes que eu curto um pouco mais até do que Abner, o Wendel. Questão de volantes, o Bruno Guimarães. O coitado não consegue fazer uma sequência de dois bons jogos, né? Assim, ele tem uma cadeira cativa como titular da seleção brasileira que não se justifica pelas atuações dele. Ele não consegue jogar bem, ele não consegue ser dono da seleção, ele não consegue ser esse camisa 5 que dá um pouco de tranquilidade ao jogo. Ele só acelera, ele só sabe acelerar a partida. E defensivamente também não se justifica, né? Como se fosse um marcador muito eficiente. Você tem o Ederson no Atalanta jogando muita bola, vale o teste para mim, vale mais teste para ele. É um cara que defensivamente eu acho até mais capacidade que o Bruno. Um pouco ruim que o Douglas Luiz está em mau momento na Juventus, mas você poderia também tentar trazer ele para a seleção. O André também já teve minutos, buscar outros jogadores também, porque assim, o Guimarães também não faz nada para ser titular com essa marca ativa. Do meio para frente, o Rafinha, apesar da entrevista dele totalmente fora da realidade, é um jogador que joga melhor. Eu acho ele é titular da seleção. O Vinícius Júnior, no geral, foi um pouco melhor do que vinha sendo sobre a seleção, mas o cara tá muito nervoso, né? Claramente que ele está tentando se tornar pegar a seleção brasileira, ser o dono da seleção, chamar essa responsabilidade e que está tentando a todo custo fazer gol. E ele parece nervoso e parece que ele está sentindo essa pressão. Na hora de tomar uma decisão, está tentando, sabe, muito individualista. Ele não está pensando também melhor no todo, porque tá essa pressão em cima dele de melhores atuações na seleção. Eu acho que o jogo contra a Venezuela dele, apesar do pênalti perdido, foi uma atuação melhor do que ele vinha tendo, mas acho que falta o Vinícius Júnior encontrar um pouco mais dessa calma, de entender o que tem que ser melhor feito dentro de campo, que buscar menos em algum momento individual. Acho que em alguns momentos, até por essa pressão, até por essa necessidade de fazer gol, de se reafirmar como o cara da seleção que ele tem, que ele está tendo dentro dele, ele está buscando mais uma jogada individual que às vezes um passe para o companheiro melhor colocado. Esse complemento na direita, o Savinho acabou não indo bem nos dois jogos. Talvez na próxima data FIFA, em março, ele possa ter o Rodrigo, e aí seria interessante ver como se montaria um meio com Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. O Martinelli entrou até que bem no segundo tempo, mas é uma opção também à ponta esquerda. Luiz Henrique é um cara que vem entrando bem e imagino que deva continuar sendo convocado. O Paquetá é um cara que também hoje não se justifica a convocação dele, não só pelas questões extra-campo, mas também pelo campo. É um cara que não está jogando bem para a seleção há algum tempo. Apesar de eu gostar dele, parece que essa parte extra-campo está afetando ele também. Acho que nesse momento não tem para que ficar convocando ele. Gosto e espero ver mais o Estevão na seleção brasileira, porque ele tem um potencial absurdo e é um jogador que tem uma capacidade de criação, de passe, que está faltando nesse ataque da seleção brasileira. Eu acho que é um jogador que merece mais sequência, independente de ser titular, mas independente que seja entrando e entrando com bons minutos no banco. Assim, eu não vou querer que eu fale que a geração é ruim, o time é fraco. Eu acho que tem potencial para render muito mais. Mas precisa de um técnico, precisa de um comando melhor. Dorival não é isso. Edinaldo Ferreira na presidência, menos ainda. O estádio
muitos lugares vazios. Em Salvador isso reflete também a desconexão da realidade, não só da Neymar, mas principalmente da presidência da CBF em relação à seleção brasileira e seu povo. Você vê aquele tentativa de mosaico, o setor inteiro vazio. É um vexame, é algo feio, que só mostra o momento ruim que passa a seleção e o momento ruim que passa a CBF. Pior que o normal, né? Não é que a CBF passa momentos bons na sua história, mas tá pior que o normal nos últimos anos. Mas é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo, mas essa é a minha análise sobre a seleção brasileira nessa data FIFA, os jogos contra a Venezuela e o Uruguai. Deixe aí nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa. E não se esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os outros vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.